A missionária Mar também. Amados irmãos, o Senhor, Ele nos avisa, não, o que está acontecendo, o que vai acontecer para nos preparar espiritualmente para a vinda do Senhor Jesus, amém? Eu tive outro dia, dia 23/1, não, desse mês de janeiro, hoje é dia 28 de janeiro de 2025. Dia 23, eu estava fazendo uma relação, fazendo um estudo a respeito do rei Ciro. Por quê? Porque em Israel fez uma moeda comemorativa com a imagem do Donald Trump e atrás dessa imagem do Donald Trump, o rei Ciro, porque eles compararam o Donald Trump como o rei Ciro e colocaram ele dentro da profecia, porque analisando profeticamente os textos bíblicos, eles viram que ele era o libertador, o construtor do terceiro templo, o que vai dar ordem para a construção do terceiro templo. No entanto, essa moeda atrás tem a imagem do terceiro templo, tá? Então, eles já têm ele como algo convicto já dentro dessa profecia, tá? Glória a Deus. Então, eu comecei a orar nesse sentido para que o Senhor revelasse e buscando isso dentro da palavra do Senhor, vou compartilhar para vocês. Outra coisa que os judeus crêem, eles creem que o Donald Trump é o Messias. Porque alguns judeus, tá? Não todos, alguns estudiosos, alguns sábios de Israel creem que ele é o Messias por causa do seu nome, por causa da data, por exemplo, do seu nascimento. Quando ele nasceu, dia 14 de janeiro de 1946, tá? Justamente nessa data, eles anotam os textos que ele lê e justamente eles leram 1 de Reis 19:16, no dia do nascimento de Trump, que diz assim: Ageu, filho de Nissim, ungirás rei sobre Israel. Então, justamente no dia do nascimento, eles leram esse texto bíblico e aí, quando viram isso e falaram assim, olha, mas leram justo no nascimento dele e ele foi o precursor que trouxe, por exemplo, o tratado abraânico, né, que é o tratado de paz, e esse tratado nos leva à construção do templo, que nos autoriza para a construção do templo. Então, ele está profeticamente ligado a tudo isso. Depois, estudando, outros judeus foram ver a gematria do nome de Trump. Gematria é o quê? É o estudo do nome, tá? Em Israel, cada letra tem o seu número. E aí, a soma dos números forma um determinado número. E esse número não fala com nós. Não, por exemplo, a gematria do nome Donald Trump é 424, dá o número 424. Coincidentemente ou intencionalmente, Donald Trump usou esse número como o número da sua candidatura. Tinha que voltar para ele e voltava 424. E o que significa esse número? Esse número é a mesma gematria do nome do Messias, Ben-Davi. Ben-Davi, Messias, Ben-Davi. É a mesma gematria desse nome, onde eles falaram, uau, é o mesmo número, é o número do seu nome. Lembra que Apocalipse fala para nós calcular o número do nome da besta? Então, tem a mesma geometria. Glória a Deus. É o estudo dos nomes. E o Jeú e Ciro, o rei Ciro, né? Eles colocaram ele como a imagem do rei Ciro. E essa interpretação do rei Jeú foram praticamente os salvadores de Israel, tá? E o que eles fizeram? Por exemplo, eu estava analisando o que o rei Ciro fez. Rei Ciro, ele foi fundador do Império Aquemênida, algo assim. O primeiro império de Pérsia, ele venceu Astiages, o único rei Medo,
e estendeu seu domínio pela Mesopotâmia, tá? Média e Lídia. Liberou aos escravos, estabeleceu a igualdade racial e garantizou a paz. Quem foi o rei Ciro na Bíblia? Vamos analisar isso? Na Bíblia, o que o rei Ciro fez, biblicamente? O que está escrito que ele fez? Deus elegeu ao Ciro, porque isso é informação histórica. Agora vamos ver na Bíblia. Na Bíblia, Deus elegeu a Ciro para liberar o povo de Deus. Ungiu a Ciro como rei, impôs a Ciro, impôs no coração de Ciro, para que Ciro decretara a reconstrução do templo de Jerusalém. E Ciro devolveu também os utensílios sagrados do templo de Jerusalém que Nabucodonosor havia tirado, tá? Ciro permitiu que os judeus regressassem à sua terra. Glória a Deus, aleluia. Depois que Donald Trump tomou o poder, amados irmãos, começou a chegar também judeus a Israel, tá? Começou a voltar judeus para Israel. Eles esperam essa profecia manifesta do regresso, porque está escrito, então eles esperam isso como uma manifestação, tá? Eles esperam esse regresso como um cumprimento da profecia antes da reconstrução do templo, porque isso é profético, isso vai acontecer de forma visual, tá? Eles vão voltar para a sua terra de forma carnal mesmo, nós vamos vê-los voltando, mas isso não significa que todos nós temos que voltar, porque nós em Cristo voltaremos de forma espiritual, tá? Cristo nos devolverá a herança. A nossa herança não será devolvida de forma carnal, mas de espiritual também. Somos nós os de Cristo, donos da terra, donos das nações. A palavra do Senhor fala que nos dará as nações por herança. Nós somos os que vão herdar as nações por herança, porque o Senhor vai nos dar as nações por herança. Mas para chegar até isso, as profecias vão acontecer e já estão acontecendo. Por isso está armando mundialmente todas essas coisas, porque é profético e vai acontecer e está escrito. Então, você vê que realmente esse retrato do Donald Trump no meio político e o que ele está fazendo está também dentro da profecia, nós vamos analisar. Agora, em relação, por exemplo, à profecia, ao que Deus está nos revelando também, porque Deus está trazendo a revelação das profecias através de sonhos proféticos, através de sonhos do Senhor ou visões. O Senhor está trazendo a interpretação do cenário atual, do que vai acontecer. O Senhor está nos mostrando. Glória a Deus por isso, não? Eu buscava a revelação do Senhor no dia 24. Depois de ler e estudar sobre esses temas, o Senhor me deu 3 visões de formas diferentes de como sempre me dá. Ele me deu 3 visões com o Donald Trump e seu filho mais novo, com o pé direito entrando no palácio aí, tá? Ele, como se diz? Esqueci. Ele entrava nesse lugar, na Casa Branca. Ele entrava nesse lugar, tá? Com uma autoridade muito grande, seu pé pisava nisso. Essa era a visão que eu via. Vi essa visão 3 vezes. Ela se repetiu nessa noite, como se fosse um retrato que se tivesse colocado na minha frente para eu poder ver. Depois dessas 3 visões, eu tive mais 3 visões, e essas visões foi totalmente diferente. Foi assim, eu tive a visão do símbolo atômico, tá? Da bomba atômica, tá? Eu tive essa visão, depois eu tive a visão da bomba, e depois eu tive a visão da bomba já explodida, já nesse lugar, aonde eu via as partículas dessa bomba no ar,
tá? Aonde todo esse ambiente parecia uma nuvem cinza, assim, sabe? Quando vai escurecer para poder chover, mas só que você vê essa nuvem de fumaça, essa nuvem de poeira, tá? Era uma poeira cinza, tá? Essa poeira cinza, como se fosse vulcânica, mas não tão densa como a vulcânica, porque eu via a expansão, ela se expandindo assim, como se estivesse já atuando, como se estivesse explodindo. E depois eu vejo as pessoas nas ruas saindo, tá? Com máscara, saíam fugiam desse lugar, tá? Porque o Senhor fazia questão de mostrar que era uma situação de risco estar nesse lugar e que era uma bomba atômica que tinha explodido. Eu entendi nessas visões, por ter tido as 3 visões do Trump entrando na Casa Branca e essa bomba explodindo, eu tive o entendimento que nos Estados Unidos realmente vai acontecer isso e realmente, ou seja, vai explodir essa bomba atômica. Amém? Vamos analisar isso dentro da palavra e ver se realmente o Senhor confirma essas visões, porque todo sonho, toda visão, toda profecia, toda palavra que te dão tem que estar dentro da palavra de Deus para você ter isso como verdadeiro. Tudo que está fora da palavra de Deus, toda visão, sonhos, não vem do Senhor, porque está fora da palavra de Deus. Por isso a minha preocupação com o Senhor, como o Senhor me fala muito em visões e sonhos, a minha preocupação em saber se realmente está escrito isso que os sonhos estão me mostrando. Se esse sonho vem do Senhor ou não vem do Senhor. Então, o Senhor, ele sempre vai confirmar através da sua palavra isso que ele está mostrando. Porque é vontade do Senhor que todos nós saibamos o tempo que estamos vivendo para nos preparar para a vinda do Senhor Jesus. Amém? Então, amados irmãos, o rei Ciro era o rei da Pérsia, tá? E a Pérsia, na Bíblia, é Irã, ou seja, como eu vou conectar isso na Bíblia, essa região com os Estados Unidos, que são regiões contrárias, são regiões diferentes. O Senhor me deu uma revelação outro dia falando que Babilônia é o mundo, tá? E que o mundo prostituía contra ele. Foi algo assim tremendo de ver, tá? Eu trouxe essa revelação para os entendidos, porque os que entendem e os que estão me seguindo é porque são entendidos, estão com os olhos abertos e compreende o que está sendo falado, tá? Porque o Senhor está dando entendimento para eles, por isso traz essa compreensão. Amém? Glória a Deus por isso. Então, Babilônia, o Senhor falava que era o mundo para mim. O Senhor revelava como o mundo, como Babilônia, todos sabem disso, né? Então, esse rei, voltando, esse rei, o Ciro era monarca baixo do qual, né, a cautividade de Babilônia acabou. Ou seja, ele acabou com a cautividade de Babilônia. E o primeiro ano do seu reinado é incitado por Deus, tá? Ele Deus o desperta para poder decretar a reconstrução do templo, tá? E é o que o Senhor está fazendo com quem? Com o Donald Trump. Desde o mandato anterior, o Senhor já começou a incitar ele em função a isso, para a reconstrução e para esses tratados de paz, para a reconstrução do templo, usando ele como precursor. Como Israel considera Trump o rei Ciro desse tempo e o espera que ele faça isso. Então, eles estão esperando que ele faça isso. No entanto, eles colocaram essa imagem dele, não como a imagem do César, né? Nessa moeda. Lembra disso, né? Ciro, o que ele fez? Ele libertou os escravos, declarou que todas as pessoas tinham o direito de escolher sua religião, estabeleceu a igualdade racial e
garantizou a paz, garantiu a paz e permitiu regressar às suas terras os povos que foram deportados, que foram exilados da Babilônia, para a Babilônia, né? E liberou também os presos, ou seja, o Trump, ele entra nesse governo com essa mesma convicção, com essa mesma ideia, entendeu? Por isso ele está agindo da maneira que ele está agindo, porque ele tem essa mesma convicção. Ele já leu as profecias, ele já entendeu todo esse plano, mesmo que ele não tenha lido, o Senhor já motivou ele para isso. No entanto, a primeira coisa, antes dele tomar mandato, a primeira coisa que ele fez foi falar, olha, acabou isso aqui, pode entregar todos os reféns, porque ele está pressionando as nações, tá? Porque ele está pressionando a paz, porque ele se vê dentro da profecia para cumprir todas essas coisas. Então você vê que Ciro, ele liberou os presos, né? Toda essa informação aqui do rei Ciro, que não está na Bíblia, fora da Bíblia, foi encontrada, tá, em manuscritos gravados em cilindro de argila e está no Museu Britânico, foi encontrada em 1879, tá? Toda a informação que não é bíblica aqui. Glória a Deus. Você vê, por exemplo, várias profecias na Bíblia falando e relatando coisas. Você vê, por exemplo, para que vocês compreendam a palavra do Senhor, o Senhor, a história ela vai se repetir. Você vê Apocalipse, quando você lê Apocalipse, é um retrato do Êxodo, é um retrato de tudo que passou, tá? E essa história vai se repetindo. Aí fica mais fácil, se você for ler Apocalipse, ler ele, conciliando ele, juntando ele com o Êxodo, que você vai compreender como vai ser manifesta as pragas e tudo que vai ser manifesto nesse fim. No entanto, o próprio Eclesiastes 1:9 e o 10 fala assim, o que foi, será novamente. E o que se fez, se fará novamente. Não existe nada novo debaixo do sol. Então, a confirmação do Senhor, clara e transparente do Senhor, que toda a história se repete. Por isso que essas profecias é um retrato do que vai acontecer. E por ser profecia, a profecia ela se cumpre. E a profecia tem em conta, isso é profético, tem em conta que toda profecia ela cumpre mais de 2 vezes, ela se repete. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, vamos ver o que fala a respeito do rei Ciro na Bíblia, fazendo uma referência ao Donald Trump. Em Esdra 1 fala assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que cumprisse a palavra de Jeová por boca de Jeremias, ou seja, já tinha sido profetizado. E tudo o que ia acontecer nesse tempo já foi profetizado pelos profetas, tá? Por quê? Porque estamos num tempo de conclusão. Por isso que o Senhor Jesus fala assim, eu não vim abolir a lei ou a profecia, eu vim cumprir a profecia. Então a profecia ela se cumpre. Esse livro profético, até as profecias se fecharem, as profecias aqui não se fecharam. Tá? As profecias estão abertas, elas estão se abrindo. Tem umas que se abriram, outras vão se abrir. Então, quando conclua a palavra do Senhor, ela conclua até no final, e o Senhor dê reino ao seu povo, e dê herança ao seu povo, e cumpra o juízo em seu povo, a profecia, enquanto não chega a esse momento, ela vai continuar atuante, o Senhor vai continuar abrindo profecias no seu tempo determinado, amém? Então, até para cumprir a palavra dos profetas de Jeremias, aqui no caso, despertou Jeová o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez pregador de palavra e também por escrito, ou seja, fez ele falar e fez ele escrever, dizendo assim, olha só o que ele falou. Ele fala assim, olha, assim ha falado o rei Ciro da Pérsia, Jeová, o Deus dos céus,
me há dado todos os reinos da terra e me há dado que os edifique. E edifique casa de Jerusalém que está em Judá. É a mesma posição. Se você analisar, Trump não falou as mesmas palavras, mas ele está atuando, o comportamento dele mostra tudo isso. Por isso ele tem essa predestinação em enfrentar os governos, tá? Com suas normas, com suas leis, é dessa maneira e pronto, e não aceitar o não como resposta. Você vê isso claramente na sua atuação, tá? Ele, com a sua atuação, ele está declarando justamente o que o rei Ciro declarou, que Deus tinha dado para ele. Então, você vê que Trump, ele tem isso entronizado nele, ele tem isso como um objetivo, já ele está muito claro do rol que ele vai fazer mundialmente. No entanto, que para conseguir isso, ele está fazendo alianças estratégicas com pessoas que têm domínios da internet, que têm domínios de redes sociais mundiais, porque é muito fácil eu dominar um país ou doblegar um país tendo controle sobre as massas, né? Então, aonde ele está unindo, está unindo também com a IA também, tá? Por quê? Porque ele tem a compreensão que para chegar a isso, ele vai necessitar de uma inteligência maior para poder doblegar os outros governos e fazer com que os outros governos venham até ele. Mas só que isso está produzindo uma revolta também nos outros governos, porque alguns governos já estavam revoltados já e o Senhor está ativando esses outros governos contra também esse Estado Unidos, que também por anos, não, através de institutos governacionais, oprimiu todas as nações, tá? Por causa do seu grande crescimento, de uma certa forma oprimiu outras nações. Então o Senhor, olha como o Senhor está movendo. Vamos ver isso na Bíblia. Então levantaram os chefes das casas paternas de Judá. Aqui estou lendo Esdra 1:5. Levantaram os chefes paternos da casa de Judá, de Benjamim e todos os sacerdotes levitas, e todo cujo espírito despertou Deus para subir e edificar a casa, ao templo em Jerusalém, tá? O qual está em Jerusalém. Então, no mesmo tempo que isso está acontecendo, o povo de Jerusalém está entendendo a profecia, está entendendo que ele é um precursor, que ele é esse que realmente Deus colocou aí como sinal para a construção desse templo. E por causa do tempo também que nós já estamos, por causa das novilhas vermelhas também, que elas não podem estar além do tempo de maturidade, elas têm que ter uma idade correta dentro da profecia. Não é permitido que elas passem dessa idade, tá? Para ser sacrificada. Então, há um determinado tempo para esse templo de Jerusalém ser construído, aonde o Senhor mesmo vai prontificar eles para começar essa construção. Por quê? Porque para que o anticristo manifeste, esse templo tem que estar construído, porque a palavra profética também diz que ele assentaria nesse templo como Deus. Então, isso vai acontecer, nossos olhos vão ver isso acontecer. Tá? A profecia ela acontece, ela manifesta visualmente e espiritualmente também, tá? Porque do outro lado vai estar espiritualmente acontecendo a manifestação da vinda do nosso Messias, tá? A transformação dos santos e tudo espiritualmente o que vai estar manifestando. Vamos continuar aqui para poder entender o que o Senhor vai fazer com Donald Trump nesse tempo, tá? Jeremias, Israel já declara que ele é o rei Ciro. A palavra do Senhor já o declara com esse mesmo poder também. Então, vamos ver isso dentro da profecia e analisar. Jeremias 51:20. Martelo me sois, ou arma de guerra me sois, dependendo da tradução. Estou traduzindo a Bíblia em espanhol, por isso que pode dar uma diferença de palavra.
e arma de guerra, e por meio de você quebrarei as nações, e por meio de ti destruirei reinos. Está falando com os Estados Unidos, está falando com Donald Trump, por meio dele. Por teu meio quebrantarei cavalos e rinetes, e por meio de ti quebrantarei. Minha bateria está acabando. E por meio de ti quebrantarei carros e os que neles sobem. Um momento, eu vou colocar carregar a bateria e já volto. Glória a Deus, voltei. Desculpa aí que tive que mudar o telefone para colocar para carregar. Que bom que posso continuar, né? Porque senão tinha que fazer tudo de novo. Por várias vezes já aconteceu isso. Mas vamos continuar analisando Jeremias 51, 24. E pagarei a Babilônia e a todos os moradores de Caldeia todo o mal que eles fizeram em Sião diante dos vossos olhos, disse Jeová. Tá? Então, o que acontece? Aqui o Senhor está falando que usará essa Babilônia, tá? Essa nação, esse governo, esse homem, como um martelo de guerra, tá? Como instrumento de guerra para ir contra todas as outras nações. Por isso ele se levanta contra as outras nações com muita força e vai se levantar contra as outras nações com muita força. Mas só que depois o que vai acontecer? Essas nações também se armará contra ele e virá contra ele com muita força também. Aonde eu conecto com a visão que eu tive dessa bomba atômica explodindo nesse território estadunidense. Vocês compreenderam? Desculpa, falo espanhol, falo português e minha língua fica embolando. Então, amados irmãos, o Senhor, o que ele vai fazer? Ele vai promover esse juízo sobre a terra. O que está fazendo o Senhor? Promovendo juízo sobre a terra. Aonde todas as profecias que o Senhor tem levantado os profetas para falar vai acontecer. Em relação, por exemplo, a oprimir as nações, porque vai haver uma opressão não só para essa nação, mas para como todas as nações, porque o Senhor necessita acordar o seu povo. O Senhor necessita acordar o seu povo para a vinda do Messias, porque já estamos no tempo. O tempo profético já está manifestando, até mesmo os eruditos em Israel sabem que o tempo do Senhor está manifestando. Os que estudam a Torá, que não conhecem Jesus, que não conhecem o Yeshua, eles sabem que já está no tempo das profecias manifestar, aonde tudo está se armando já, tudo está como um quebra-cabeça, faltam poucas peças para ser colocada no lugar para a manifestação de todas as coisas. Então, já foi profetizado que haveria uma guerra, tá? Várias pessoas e a própria história nos mostrando tudo isso e tudo conectando com a palavra do Senhor. Por que o Senhor vai fazer isso? Porque a igreja, ela está o quê? Dormida. A igreja ainda está dormindo. A igreja não acorda. E o Senhor, aos que estão exaltados, o Senhor vai levar à humilhação, vai fazer passar a determinados apertos. Por quê? Porque as pessoas não têm interesse de buscar a Deus agora. Está tudo bem nas suas vidas. Elas frequentam as suas igrejas, voltas à prosperidade, estão comprando seus imóveis. Não tem necessidade de clamar a Deus e ir para o Espírito, compreende? Não tem essa necessidade, acha que está tudo bom nas suas vidas. Mas quando o Senhor, por exemplo, ele traz uma praga, traz uma enfermidade, porque isso tudo vai começar a cumprir nesse tempo. Então a pessoa, quando está num leito do hospital, ela lembra de Deus, quando ela foi humilhada aí por Deus. Então muitas pessoas vão viver situações difíceis e já estão vivendo cenários difíceis na vida, para poder olhar para o céu e ver que há um Deus, e é numa situação de humilhação, de humildade, compreende? Com a cerviz abaixada, porque
enaltecido, soberbio, a pessoa não olha para Deus, ela não reconhece a Deus, não busca reconhecer o tempo que está vivendo, porque encontra que está tudo bem. Não, está tudo bem, olha o Brasil, olha, um ventinho soprando, chove de vez em quando, e nunca que olha e fala, não, realmente eu vou começar a buscar o Senhor de uma forma diferente, mais intensamente eu vou buscar o Senhor, porque Jesus está vindo. Mas olha o que vai acontecer com o Trump, tá? O Senhor vai usar ele para ir contra as nações, mas as nações também vão se levantar contra ele para o Senhor humilhar também, porque ele vai se enaltecer. Ele vai, a soberba ele vai achar que é por ele mesmo, tá? Ele vai achar, assim como o rei Ciro aconteceu com ele. O Senhor usou ele, mas só que ele falou assim, não, eu não preciso de Deus para isso, é o meu poder. Eu consegui tudo isso. Então o Senhor vai falar assim, não, por causa de ter enaltecido e se elevado mais que os montes, eu vou te destruir. E o Senhor fala isso em Jeremias 51:25, fala assim, eis aqui que eu estou contra ti, ó monte destruidor. O chama de monte destruidor, porque ele foi o pavilho que o Senhor usou para trazer juízo sobre as nações. E é o que o Senhor está fazendo, trazendo juízo sobre as nações. Por isso que o Senhor precisa fazer esse mover, tá? Esse mover mundial. O Senhor já está fazendo, com o simples fato de ele se levantar e devolver todos os estrangeiros, assim, chamando todo mundo de bandido, humilhando, colocando algema. Ele está desafiando a autoridade dos outros governos. E ele fez união com uma pessoa que desafia a autoridade também e usa redes sociais e usa as armas que estão na mão. Então, glória a Deus, eu não quero entrar em política aqui, eu quero trazer aqui algo claro e profético e não quero entrar em opiniões, porque o Senhor não me levantou para ter lados, tá? Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, o Senhor fala assim, ó monte destruidor, diz Jeová, que destruíste toda a terra, estenderei a minha mão contra você. Agora o próprio Jeová vem contra essa nação. E farei rodar das penhas. E te reduzirei a monte queimado. E aí o Senhor fala, né? Alçar bandeira na terra, tocar a trombeta nas nações. Está chamando para a guerra. Tá? Preparar povo contra ela, tá? O Senhor está chamando todas agora contra ela. O Senhor vai colocar no coração das nações para se levantar contra essa nação. Preparar nações contra ela e tremerá a terra e se afligirá, porque é confirmado contra a Babilônia todo o pensamento de Jeová. Tá? Por quê? Porque o Senhor fala que Babilônia é toda a terra. Então o juízo está sobre toda a terra, não sobre uma nação específica, dizendo essa nação é Babilônia, não. O Senhor tinha me dado uma revelação, eu falei para vocês que eu tinha contado que o Senhor revelava a prostituição de Babilônia e que todos se prostituem contra ele, todos pecam, tá? E que o mundo é uma Babilônia. Então, por isso, que o Senhor vai manifestar, tá? O juízo em toda a terra, justamente porque o Senhor necessita mover todas essas estruturas, despertar os que são deles para poder retirar de Babilônia. A mesma coisa que o Senhor fez com Moisés de retirar o povo do Egito, o Senhor vai retirar o povo de Babilônia agora. O Senhor vai estar extraindo o povo. Aonde os que estão na presença do Senhor vai receber mais a presença do Senhor, o poder do Senhor. Aonde os que estão na presença do Senhor vão ser
protegidos, você fala assim, vamos precisar fugir dos Estados Unidos, eu que estou aqui. Não, amados. Por quê? Porque você precisa de fugir de Babilônia para a presença do Senhor, do mundo para a presença do Senhor. Você precisa estar na presença do Senhor, porque o único que pode te dar socorro é Ele. Tá? O único que pode te dar proteção em todo o cenário que vai vir é Ele, porque isso que vai acontecer é mundialmente. Isso vai acontecer um fervor mundialmente, aonde potências vão ser abaladas. Por quê? Lembra de profecias de Daniel que fala de chifres pequenos que vão estar ganhando poder e outros chifres que vão estar perdendo poder? Tá falando de nações, tá falando de reinos, reinados, tá? Tá te falando de poder. Algumas nações vão perder todo o domínio e todo o poder, vão ser destruídas, e outras vão subir no lugar, ganhar poder no lugar dessas. E nossos países, o país que nós vivemos também está num cenário profético assim tremendo. Tá? Nós estamos dentro da profecia também. Todas as nações estão dentro da profecia também. E isso vai acontecer. Glória a Deus, aleluias. Então, amados irmãos, ano passado o Senhor tinha me revelado a respeito da balança. Falou, olha, 2024 era o ano da balança para o juízo de Deus dentro das congregações, em relação a pesar meu comportamento, as minhas ações, os meus atos, a minha busca da presença do Senhor e como eu sou, por exemplo, em caráter, tá? Em caráter de, por exemplo, se tenho perdoado, se sou uma pessoa que não tem dissensões, se sou uma pessoa que é. Oi, me fugiu a palavra, me perdoa, desculpa, amados irmãos. Que não sou tão soberba, que não sou soberba, né? Não tenho, não existe, eu sou só um pouquinho com Deus, não. Não ser. Então, tudo isso estava sendo pesado, as nossas ações em balança, tá? Assim como agora, em 2025, está em balança as nações. Como assim? O Senhor olha com os olhos dele, porque o Senhor aqui mesmo fala que de acordo, ou seja, diante dos meus olhos, não? O Senhor está olhando para levantar contra as nações e colocar em juízos as nações. Por exemplo, me desculpa se eu me desconecto um pouco. Por exemplo, as nações, o que elas fizeram, tá? Por exemplo, Chile, Chile houve uma ditadura onde houve uma matança de inocentes, policiais saíram matando pessoas e nas ruas ficaram cheias de cadáveres. O Senhor me levou no Palácio da Moeda a orar, aí pediu para orar e o Senhor me dava a visão das pessoas mortas, o seu sangue no chão. E o Senhor falava assim, o sangue deles clama por justiça, Marta. Ora, intercede e chama juízo sobre esses países, porque o sangue dos inocentes clama por justiça. E eu chorava e falava, Senhor, como posso eu chamar juízo sobre as nações? Há muitas pessoas aí que ainda não te conhecem, o seu juízo não pode ser manifesto nesse tempo, clamava o Senhor, para o Senhor dar mais tempo em relação à manifestação de todos esses juízos sobre a terra, porque eu sei o quanto forte vai ser tudo isso, mas o sangue dos inocentes em todas as nações clamam pelo Senhor e clama por justiça. Então, para trazer justiça aos inocentes que estão sendo injustiçados, viúvas, estrangeiros sendo injustiçados, o Senhor traz juízo sobre a terra. O Senhor vai trazer tudo isso sobre a terra, vai manifestar tudo isso sobre a terra. Assim como Nínive também, o Senhor trouxe juízo sobre Nínive e disse, vai lá e declara juízo sobre Nínive e vê se eles arrependem primeiro. O Senhor espera colocar na balança
na contrapartida dessa balança que pesa de juízo, o Senhor espera que haja um arrependimento para equilibrar essa balança. Por isso nós, como cristãos, quando nós intercedemos por juízos que vai acontecer em nossa nação, trazemos um equilíbrio na balança, porque o peso do pecado vai pesando, 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 e os santos que estão nas nações não se manifestam com oração, não se manifesta com clamor. Esse peso de juízo vai caindo sobre a nação, aonde vai manifestar o juízo, a mão do Senhor vai pesar sobre as nações. O Senhor já está levantando vários profetas para falar o que vai vir no Brasil. Eu creio nisso, eu sinto no meu espírito que realmente vai manifestar grandes coisas e já está manifestando sobre o Brasil. O que tem mais pesado no Brasil, por exemplo, os pecados, por exemplo, de prostituição, de venda, por exemplo, de inocente, de sacrifício de pessoas, né? De morte de inocência e tudo mais, tá? E além da prostituição, esse carnaval, essa festa da carne, que é uma adoração a um Deus, a um determinado Deus, isso tudo vai pesando em cada país com os seus pecados, vai pesando na balança para trazer juízo. E esse é o tempo que o Senhor trairá juízo sobre as nações, tá, irmãos? Se a igreja, os santos do Senhor, que faz contrapartida a esse peso, não começa a interceder, santificar, orar e buscar a presença do Senhor, ele não contrarresta, não vai manifestar o Senhor. O arrependimento tem que ser manifestado como manifestou em Nínive, para que o Senhor suspenda o juízo como suspendeu em Nínive nas nações, na nossa nação. Nós temos que clamar pela nossa nação, temos que clamar pelas outras nações também, por tudo que vai acontecer. Temos que clamar pelos santos de Deus, pelos que estão escritos no livro da vida. Então, como igreja, temos que estar atuante nesse cenário. Mas se a igreja não compreende profeticamente o tempo que nós estamos vivendo e não se desperta para isso, não vai contrarrestar esse peso na balança e vai manifestar os juízos sobre essa terra, porque o povo não acorda. Então, para acordar o povo, o Senhor vai ter que manifestar esse desastre e todas essas guerras e tudo isso que congela todas as profecias, vamos ter que manifestar sobre essas nações. Mas o Senhor falou que um dia, o Senhor falou que ia levantar o Brasil, que ia levantar muita gente aqui no Brasil, glória a Deus por isso. Já falei sobre isso, mas vamos continuar nessa palavra que o Senhor traz para hoje. E o Senhor fala assim, no Jeremias 51, 28, preparadas nações contra ela. Preparadas as nações contra ela. O Senhor está chamando todas as nações contra essa nação, tá? Contra essa nação. Contra esse rei. Por quê? Porque o seu coração, Deus deu para ele todo esse poder, mas o seu coração se ensoberbeceu. Ele achou que o poder vinha dele. Ele achou que ele era Deus. Ele realmente se colocou nessa figura de Messias, que o próprio povo aí estava clamando ele como Messias, como o Salvador, como o reconstrutor do templo. Então ele deixou encher seu coração disso e deixou de reconhecer a Deus. No entanto, tanto amados, que ele fez essa campanha atrás dos evangélicos. Os evangélicos orando para ele, colocando a mão na sua cabeça, profetizando, ele com a cabecinha baixa. Tá? Mas na hora de assumir o poder, a posição dele mudou, ele nem sequer colocou a mão para jurar sobre a palavra de Deus, ele já mudou totalmente o seu comportamento, aí mesmo ele já mudou todo o seu comportamento. Então, aonde o Senhor está falando que vai realmente trazer juízo sobre essa nação e que não demora as outras nações já vir contra ele, porque já estão armando contra ele, tanto economicamente, para ir contra economicamente contra o dólar, tá? Porque isso a gente não vê só profeticamente, mas já está manifestando também. Então, a moeda deles vão perder o valor, tá? Há profecias que falam sobre isso. O Senhor vai mover as estruturas desse lugar, tá? Os que estão aí, Deus vai proteger. Por quê? Adianta eu sair do Brasil quando Deus profetiza algo sobre o Brasil? Se Deus não mandou sair, eu não devo sair, porque Deus vai me proteger aqui, tá? Glória a Deus. Mas eu necessito estar com Ele para ter essa proteção. Não de boca,
Não de palavras, mas com todo o meu ser eu necessito estar. Ele necessita ver em mim que realmente eu estou. Porque o Senhor vê além das minhas palavras e além do que eu sinto no meu coração e além do que eu penso, tá? Então eu tenho que ser sincera diante do Senhor, tá? Então ele faz isso, fala assim, olha, eu tenho confirmado os pensamentos contra a Babilônia. O Senhor fala que ele confirma os pensamentos que ele tem, porque ele vê muito além dos gestos e muito além das nações, das ações. Ele vê o que aconteceu antes também, e tudo isso que aconteceu desde antes até agora vai ser manifesto em juízo pelo Senhor. Amém? No 30 fala, os valentes da Babilônia, esses que andavam na guerra, porque você vê essa Babilônia que nós estamos falando, que é esse país específico, sempre em guerra, sempre os grandes, sempre indo em guerra. Eu não estou contra, eu estou mostrando o que o Senhor revelou profeticamente. No 37, será a Babilônia montão de ruína, montanha, morada de chacal, espanto e burla, sem morador. No 44, eu julgarei Abel, que é uma pessoa específica em Babilônia, e o sacarei da sua boca o que ele tem tragado, o que ele tem comido, e não virá mais nações a ele, e o seu muro se cairá. Aí tá falando do muro. Agora o interessante é que o Senhor repete do muro também. E sempre quando a gente vê na mídia, vê nas reportagens falando de tal muro, todas as nações, você vai ver a reportagem falando desse muro específico dessa nação, dos Estados Unidos. Interessante, né? Mas o que o Senhor fala em relação a isso, o que o Senhor fala no meu espírito, é que todos os muros vão cair. Não só dessa nação, mas que todos vão cair. Mas aqui está especificamente falando desta nação. Diz assim, assim há falado Jeová dos exércitos, o muro grande, extenso de Babilônia, aí fala específica que ele é grande, que ele é extenso, né? Será derrubado inteiramente e suas altas portas serão queimadas no fogo. Em vão trabalharam esse povo e as nações se cansarão só para o fogo. Então, amados irmãos, o Senhor está falando que os muros vão se derrubar. E o interessante é que o Espírito me conecta com o quê? Com a profecia que fala que não necessitará mais no tempo do Senhor, de Yeshua, da manifestação do nosso Senhor e de nós recebendo a herança, não? E Deus manifestando aí em Jerusalém e todas as nações servindo a ele, fala, não precisaremos mais de muro. Um dos motivos que esses muros todos que eles têm construído como separação de nações, porque essa é minha, essa é nossa, e essa é nossa, essa é nossa. Não vai ter isso no reino de Yeshua, do nosso Messias, do nosso Jesus. Não vai necessitar mais muros. E aonde tudo isso que está acontecendo nos leva realmente ao Messias, à manifestação do Senhor, como tornando todos uma só nação nele, tá? Nós somos uma só nação nele e ele nos dará todas as nações por herança. Glória a Deus, aleluias. E em Jeremias 51, 53 fala assim, mesmo que a Babilônia suba até o céu e fortifiquem as suas alturas. Eles estão fortificando as suas alturas. A primeira coisa que Trump fez foi fazer uma aliança com Elon Musk, que tem domínio nas alturas, né? Tem domínio aí, satélites, e quem tem satélites, e quem tem, por exemplo, redes sociais, domínio sobre essas áreas, tem domínio sobre o mundo, porque tem domínio e controle sobre as massas e pode estar utilizando isso para governar. E o que ele falou, agora faz poucos dias, que ele vai estar usando a IA para estar governando também. Então, amados irmãos, e o que o Senhor fala na palavra dele? Olha, você, Babilônia, que pode subir até o céu,
o seu domínio, pode fortificar, ser forte até as alturas, ou seja, força em satélites, né? Força nesse domínio mundial. Você pode subir, mas de mim virá destruição. É de mim que vai vir destruição para você, diz Jeová. O que o Senhor está falando? Eu que tenho o controle de todas as coisas. Não pense vocês, nações que crescem, querendo dominar o mundo e criando essa torre de Babel, que essa torre de Babel agora criaram a torre de Babel. Estão até nas nuvens. Já passaram das nuvens com a torre de Babel. Esse novo sistema é a nova torre de Babel, que o Senhor vai vir e vai destruir, tá? Esse império novo que está montando é os pés da estátua de Nabucodonosor. É esse tempo que nós estamos vivendo, aonde o barro, ele está se mesclando, não juntando com o barro juntando com o ferro, que é o que? A tecnologia, o transhumanismo, tá? Que é conectando o homem, que o homem é o barro, com a máquina, com as máquinas, tá? Então esse é o tempo que nós estamos vivendo, aonde vem essa bola de fogo que é o próprio Senhor Jesus nessa visão e destrói esses pés de barro, esse reinado todo desse transhumanismo, dessa tecnologia, tudo. Por quê? Não é daí que vem o poder. O poder de Deus vem de Deus, tá? E essa tecnologia toda, ela está desrespeitando as leis do Senhor. Ela está querendo ser Deus, querendo proclamar Deus e ser buscada e consultada como Deus. No entanto, todos nós estamos aí atrás buscando informação mais na tecnologia do que no próprio Deus, nas revelações que Deus nos dá. Amém, amados irmãos? Então, o Senhor, ele é um Deus que tem ciúmes, celoso, e ele tem ciúmes, amém? E ele não vai deixar ninguém tomar o seu lugar, tomar a sua glória, amém? Então, tudo isso nos mostra que realmente é tempo do Senhor vir, porque se o Senhor demora mais com essa tecnologia, a quantidade de jovens que vai se perder vai ser muito grande. A quantidade de pessoas que vão se perder vai ser muito grande. E o que mais vai se perder são os jovens. Entendeu? Por quê? Porque eles vai ter soluções nas suas mãos e não vão necessitar buscar soluções em Deus. Por causa dessa tecnologia, se afasta da presença do Senhor. Porque não vê a necessidade de buscar no Senhor a solução de problemas. No entanto, essa própria tecnologia, ela está dando poder, ela está fazendo milagres, fazendo surdo ver, surdo escutar, cego ver e paralítico andar. Não compreende? Glória a Deus. Aleluias. Então, amados, em relação, por exemplo, a uma profecia que fala o seguinte, que os que ajudarem a Israel, Deus ajudará, Estados Unidos, ele entra dentro dessa profecia para ganhar apoio de Deus, e ganhou até hoje como crescimento, né? Entre as nações cresceu e apareceu também, né? Por quê? Porque foi uma das nações que sempre esteve aí perto de Israel, defendendo Israel. Deus considerou isso, tá? Mas Israel também, por exemplo, como fala em Zacarias 4:2, o que aconteceu com Israel? Deus ajuntou nações para vir contra Israel, contra Jerusalém,
E a cidade, aí tem essa profecia que fala que a cidade seria tomada, né, as casas saqueadas, e a metade da cidade sairia cativeiro, tá? E aí o Senhor, quando o Senhor, né, nós vemos, por exemplo, Israel sendo atacada por algumas nações, e aí foi juntando nações contra Israel, tá? E aí chega um determinado tempo da opressão contra Israel, o que que acontece? Zacarias 14:3, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações que brigou em batalha contra Israel. Então, aonde você vê também nesse cenário a manifestação do juízo do próprio Deus contra as próprias nações que vieram contra Israel. E se, dependendo do que Estados Unidos faça como apoiador de Israel e Israel como apoiador dele, também vai estar na mesma também, porque vai estar defendendo, vai ser inimigo dos outros também que vieram contra. Então, acaba que estão na mesma sacola, vamos dizer assim, para enfrentamentos. Espero que tenha compreendido, tá? Então, as nações que vieram contra Israel, Deus vai ir contra essas nações, tá? Mas só que vai vir mais nações contra Israel e vai vir nações contra Estados Unidos. E automaticamente Israel está no meio aí também para poder receber essas represálias também, aonde trairá e cumprirá